Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Amém. É bom estarmos aqui, irmãos. Boa noite com Jesus. Se Jesus chegasse aqui, ele diria: paz seja convosco. Paz seja convosco. A paz do Senhor, né? Está uma atmosfera maravilhosa, tá bom esse lugar? Porque Deus nos concedeu um privilégio para você poder estar aqui nesta noite. Quantos desejavam estar aqui não puderam estar, mas você está. Amém? E nós agradecemos ao Senhor por esse privilégio. Amém? Que Deus tem sido maravilhoso conosco. Vamos abrir a Escritura para não aproveitar o nosso tempo nesta noite. Aleluia. Todos estão bem, irmãos? Se tiver alguém que não está bem, ao terminar esse culto você vai ficar bem. Amém? Nada pode parar diante desse Deus que nós falamos, né? Desse Deus que nós adoramos. Você conhece Deus? Você falou com Ele hoje? E o que você falou? Isaías capítulo 9, verso 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Isaías 9, 6. O meu tema nesta noite é o Jeová de milagre. Ele é milagroso para você ou não? Quantos milagres ele já fez na tua vida? Quantos creem na coluna de fogo aqui? Oh, tem bastante gente que crê. E quantos creem em anjo de Deus aqui? Quantos que anjo já apareceu para vocês? Quantas mãos se levantam que anjo de Deus apareceu para você? Ó, tem várias mãos levantadas. Então não é só eu que creio. Eu creio em anjo, eu creio na coluna de fogo, eu creio no sobrenatural, eu creio em tudo o que diz a mensagem do profeta. Amém? Me veio no meu coração de pedir para vocês, porque eu tenho gente que tem experiência, que sabe do que eu vou falar nesta noite. De anjo, quero falar de Gabriel, quero falar do nosso Criador, desse que nasceu para nos libertar, que veio para nos libertar, tirou nós da... A Bíblia diz que Ele nos tirou lá da potestade da treva e nos botou em lugares celestiais, né? Vamos ler? Todos acharam? Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Mas eu já estou me alegrando, irmão, só com a escritura. Vamos ler de novo? Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Coisa boa, né? Nós ter esse Príncipe da paz. Hoje eu estava falando ali em casa, até no meio do inferno tu consegue criar uma atmosfera de paz se tu tem esse Espírito Santo. Amém? Senhor Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, nós se aproximamos da sua presença, Senhor. Pai, é um lugar terrível aqui, Pai. Como disse Jacó, Pai, é um lugar terrível para estar. Mas nós viemos com confiança ao trono da glória, Pai, através do sacrifício de Jesus Cristo. Pai, Tu és o nosso sacerdote nesta hora e advogado, Pai. Ó Pai, aquilo que nós erramos, que não agradou diante do Senhor, deleta, Senhor, seja apagado pelo Teu sangue. E nós pedimos que a presença desse grande Espírito Santo possa vir nesta noite
e abençoar as almas, Pai, cada filho, cada filha de Deus, cada criança, Pai, cada um que veio nesta noite, Pai, e me unja, Pai, para falar, Pai, venha, ministra a Tua palavra, ministrar, Pai, vivificar ela no coração, na alma, eu posso abrir e ler, mas quem vivifica ela, Pai, e faz ecoá-la na alma é o Teu Espírito Santo. E nós rogamos, Pai, que o Senhor venha e nos abençoe, Pai, neste grande nome, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Poder assentar, meus amados, preciosos irmãos. Eu quero falar um pouco nesta noite sobre Jeová de milagre. Me alegra a minha alma quando eu falo em Jeová de milagre, irmãos. Ele pregou, o profeta desta era aqui, ó, Jeová de milagre. Quantos tem essa mensagem? Quantos já leram ela? É maravilhoso. Eu já li umas 10 vezes ela, e cada vez que eu pego ela, assim, parece que ela se renova, é algo novo para nós, na nossa alma, assim, que vem fluindo. Eu quero falar aqui sobre esse menino que nos nasceu quando Maria concebeu do Espírito Santo. Amém? Quantos conceberam já do Espírito Santo? Já concebeu, irmã? Já concebeu, irmão? Ele mudou a nossa história, a nossa vida. Nós nunca mais fomos a mesma pessoa. Diz o profeta, quando nós demos uma olhada para ele, do jeito e sentimos as dores que ele sentiu, e sentimos a dor que ele carregou por nós, o sofrimento, ele diz, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Amém? Jeová de milagre. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado estava sobre ele, sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E ele é tudo isso aí, ele é mais um pouco ainda. Quantos creem que ele é mais do que isso ainda? Ele é muito mais ainda do que isso, Ele é mais do que Deus forte, Ele é mais do que conselheiro, Ele é mais que Pai da eternidade, Ele é mais que príncipe da paz. Ele é mais ou não é? Deus é sempre mais, sempre mais. Para Abraão, ele estava lá, e Abraão, aquele velhinho, quem sabe e Jesus chegou, o Elohim. Quantos sabem o que quer dizer o Elohim? O Elohim deu a Abraão, mas Senhor, eu sou velho já, Senhor. Olha a minha situação, Senhor, eu sou um homem velho já. E ele disse, mas eu sou o El Shaddai, Abraão, para você. Eu sou o Elohim, que quer dizer aquele que existe por si próprio, que tem o poder criativo, diz o profeta, para criar, onde não tem nada, ele pode criar um vento, ele criou no ventre da Maria, aquele Jesus, aquele menino, amém? Glória a Deus. Você ama a mensagem do profeta? Olha aqui o que o profeta diz assim, ó. Maria entra na casa e pegou uns pergaminhos e trouxe, como fazia normalmente nos estudos bíblicos da tarde de domingo. Ela pegou os pergaminhos e trouxe lá e disse, ó José, vamos ler os pergaminhos no domingo de tarde, vamos meditar na escritura, vamos falar dele. Daí o profeta disse, quando você vai falar dele, você está falando dele, uma brisa, uma atmosfera vem na tua volta. Se você está triste, eu estava hoje conversando com a minha esposa, com meus filhos, falando para eles na hora da meio-dia na mesa. Eu disse, pode ser a hora mais negra da vida, que você está numa atmosfera canseira, você está naquele dia, o pior dia da tua vida. Mas começa a falar de Jesus. Começa a conversar com ele, pega aquele hábito assim, ó. Da vez me chamam de louco ali na firma, que eu estou falando, assim, trabalhando e conversando com ele. E quando eu vejo as lágrimas tá correndo debaixo do meu óculos, assim, eu começo a enxugar, olhar assim, a presença dele vem ali, muda até o teu cenário do teu dia de trabalho. Tem gente que diz, o patrão é ruim, a patroa é ruim, mas se tu tem, o profeta diz, você pode mudar aquela atmosfera.
Você pode mudar, você pode trazer o céu em tua volta, uma atmosfera ao teu redor. Você pode estar lá no meio do inferno, o barulho, do grito, do desacordo, da desavença, mas você tem paz. Você pode trazer aquele Jesus à cena. Amém? Ela pega os pergaminhos, e José pega o pergaminho e abre Isaías 9:6. Que coincidência! E ele leu assim que nós lemos assim, Isaías 9:6 diz: como um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte e Pai da eternidade. E ele leu e começou a meditar a escritura com Maria no domingo. E a Maria era uma pequena moça, virgem, pura, diz o profeta. Era uma jovem, mas ela tinha fé, ela cria nos pergaminhos. E diz que ela começou a ler. E daí o profeta disse assim, que aquilo chamou a atenção da Virgem Maria. Começa a ler a Bíblia, começa a ler a palavra dele, você começa a chamar a tua atenção. Começa a falar na tua alma, começa a abrir o teu leque espiritual, e você começa a sentir uma comunhão com Deus. Porque nunca nós vamos conhecer Deus se nós não ler sua palavra. Não tem como você conhecer a natureza de Deus como Ele é, se nós não ler a palavra. Porque Deus é a sua palavra. Amém? E ela ficou tão interessada, diz o profeta, que um dia de segunda-feira diz que Maria saiu faceira, quem sabe pulando. Vou buscar água lá na fonte. E diz que pensando na escritura. Caiu lá no coração dela aquela escritura, e ela foi buscar água na segunda-feira empolgada e pensando em Isaías 9:6. E diz, mas como pode ser isso? E aquilo parece que impregnou dentro da Maria. Tem escritura que da dentro está no trabalho, trabalhando, ela vem uma inspiração, ela impregna, você fica naquela atmosfera, aquela escritura, o dia inteiro pensando naquela escritura. Já aconteceu isso com você ou não? Não pode que é só comigo que acontecem essas coisas, tem que acontecer com você se você é um filho de Deus. E Maria estava empolgada, disse, mas como pode ser isso? Ontem o José leu para nós, lá meditamos, e o que pode, como vai acontecer? O que será que... E daí diz que ela foi para uma fonte lá, diz, na segunda-feira, diz o profeta. Talvez era na manhã de segunda-feira, pegar água, para lavar a roupa. Água, e a sua mãe era idosa, e quando ela pensando naquela escritura, nasceu uma criança, e um filho se nos deu, e o seu nome será chamado Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade. Isso ficou tão interessada a Maria, que estava dizendo, eu penso, ela quase esqueceu de virar a esquina quando ia pegar água, diz o profeta. Ela estava indo pegar água e pensando na escritura, e ela foi tão empolgada naquela escritura de do irmão Branco, que ela quase esqueceu da fonte, nem virou a esquina, esqueceu da fonte da água, já estava passando. Daí ela lembrou, eu vim pegar água, mas a escritura tinha entrado dentro da Maria. E essa escritura, esta palavra tem que entrar lá no nosso ventre, igreja. Ela tem que entrar lá dentro de nós. Ela faz uma fonte como São João 4:24 da mulher ali. Ela é uma fonte, é uma vertente de água. Ela borbulha todo dia, toda hora. Diz o salmista Davi, diz o profeta nessa mensagem, ele escreveu na cabeceira da cama os mandamentos, para ele não esquecer. Ele diz, eu meditava dia e noite nos mandamentos sagrados de Deus. E daí diz o profeta, que pena que a igreja não anda mais como antigamente, que ela se importava com a escritura, ela se importava com as irmãs, ela se importava com os irmãos. Diz o profeta nessa mensagem, quando um vizinho ficava doente, todo mundo ia lá ajudar, quebrava os milhos lá na roça para o vizinho, ia fazer o serviço para os vizinhos, ia ajudar, porque eles tinham aquele sentimento. Ele disse, hoje, daí o vizinho morreu, você nem sabe que o vizinho morreu. Parece que não tem mais aquele sentimento, aquela coisa que nós tínhamos. Mas a Virgem Maria, ela tinha aquele sentimento, aquela escritura penetrou. Amém? E ela quase esqueceu de virar a esquina.
Tem hora que tu está trabalhando, tu está dentro do carro dirigindo, e você vai pensando nele. Daqui a pouco você até passou lá onde é que você queria chegar. Mas lá atrás tem que fazer a volta e virar e voltar lá, porque você estava pensando na Escritura e nele, e você se desligou. Aquilo é Deus conduzindo você. Você passa por perigo, por dificuldade, você diz: mas como que eu passei lá? Não foi você, Ele passou por você. Lembra daquele homem que ele disse, ele via só um passo na areia, e nos momentos mais difíceis da vida dele, que ele tinha que passar, diz que ele olhou e disse: Senhor, o Senhor me abandonou na minha hora mais difícil da minha vida. Só uns passos, estou vendo só um rastro, só o meu rastro na areia, no momento mais difícil. Daí diz que o Senhor disse: não, naquele lugar você não ia conseguir atravessar, aquele rastro é o meu, eu estava com você no colo, eu estava te carregando nos meus braços, eu estava com você no colo, nas horas mais negras, difíceis, Ele te carrega. Se você não puder caminhar, Ele te carrega e diz: vamos, filhos, vamos, filha. Ele não quer que você desista, só isso. Daí você está, sabe, que nem a Mefibosete, né? É tudo atrofiado, aleijado. Mas Davi disse: eu fiz um pacto com Jonas, eu vou abençoar, eu vou lá agora. E ele: mas o que sou eu, meu rei, para se importar comigo? Ele: não, tu vai sentar agora na mesa comigo, você vai comer pão comigo. E quem era eu e quem era você? E Deus disse assim: você vai sentar na mesa, você vai comer o pão vivo do céu, e você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Aleluia! Ele é o El Shaddai para você ou não é? Para Abraão, eu estou velho, Senhor, eu não consigo. Mas ele disse: eu sou o El Shaddai, aquele que tem seio, que amamenta. Disse: mama, Abraão, e puxa a força de mim, que eu sou El Shaddai. E Abraão, quando começou a andar com Jesus, e Jesus disse: eu sou El Shaddai, Abraão se animou, já saltou. Pode ser um velho de 90 anos, atrofiado das pernas, se Deus chega, ele salta no poder do Espírito Santo. Talvez olhe para aquele velhinho e diz: mas esse velhinho não vai dar muita coisa não, mas deixa Deus usar esse velhinho. É a pequena, o profeta: nós não se importamos mais. Olha, os dois discípulos que não é mulher, eles estavam indo no caminho de Emaú, conversando, pensando nele. Diz: agora crucificaram o nosso rei, nosso mestre aí. Nós pensávamos que era ele que ia nos libertar, nós estávamos empolgados, e agora? Diz que eles começaram a conversar um com o outro, e conversando no parágrafo 40 desta mensagem. E de repente sai do meio de um arbusto, assim, de umas arvorezinhas. Jesus sai bem de pé assim, chega: o que vocês estão falando? Ele disse: mas você é estrangeiro, você não sabe da notícia que mataram o Galileu, crucificaram, agora está... Quem sabe o profeta diz: nécios, tardo de coração, vocês não leram as Escrituras, vocês não leram os pergaminhos. Mas Maria lia os pergaminhos, José, viu que nós vimos que eles meditavam na Escritura. E daí foi ali que Jesus se apareceu para eles. E daí o profeta disse: quando você está pensando nele, viu, irmã? Se você está trabalhando em casa e você está, sabe, tem uma hora que a atmosfera vem sobre você, você diz: eu não sou nada, eu estou desse jeito. Mas diga assim, quando você vê essa atmosfera de canseira, de fadiga, de desânimo, ele: meu El Shaddai, vem me ajudar. Elohim, vem me ajudar. Jeová, vem me ajudar. Príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, vem me ajudar. Daqui a pouco você vai ver que aquele serviço, você fez todo o serviço da casa, e você pensa: mas não fui eu que fiz tudo isso aí. Mas a unção desceu sobre você, aquilo se tornou leve a tua cruz. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Ele alivia a nossa carga. Se a pessoa diz que mas se com Deus é ruim, sem é bem pior.
Porque tu tem algo por recorrer quando você tem Deus. Hoje eu estava me esquentando as orelhas. O que o profeta desta era diz assim, ó. Eu tenho umas escrituras anotadas, mas eu vou ficar nessa aqui. Se eu não conseguir, nós vamos parar até onde. Achegai-vos a mim, eu achegarei de vós, diz o Senhor. Pense, Davi falou, eu escrevi escrevi os mandamentos na cabeceira da cama para meditar nele dia e noite. Diz o profeta, se a igreja deveria conversar em teu coração, sincronizar com Deus dia e noite, pois quando aparece, Salomão diz, como o homem pensa? Em seu coração, ele é ali. Comece a pensar que você é filho dele. Só de pensar que nós somos filho dele, irmão, já dá para nós se empolguemos já. Eu só de pensar que eu sou filho do rei, irmão, às vezes você está caído, você está numa situação, numa atmosfera, vamos dizer, de canseiro, de fadiga, de desânimo, mas se você só pensa que você é filho dele, já empolga a nossa alma, não empolga? Que ele te salvou, que ele é bom para você e que você o ama. Converse com ele, diz que você o ama, diz o profeta. O profeta diz, como que a tua esposa vai saber se tu ama ela, se tu nunca falou para ela que você a ama? Mas quando você o ama, você diz, você está linda hoje, eu te amo, e você começa a falar, e daí ela sabe, o profeta diz assim, Deus quer conosco. Ele quer que nós expressemos com os nossos lábios o que Ele é, a grandeza dEle, o que Ele é, que Ele é magnífico, Ele é poderoso. Ele quer que nós fale, Ele quer ouvir de você, irmã, crianças, jovem, todos aqui. Ele quer ver o profeta diz, Ele quer ver a nossa voz. E diz o irmão Brando que ele conhece a nossa voz, chega lá, quando nós temos esse só da vez não é um perigo muito rápido que acontece, você só diz, Jesus! E ele te livrou do acidente. Amém? Você quer que anjo apareça para você? Mantém sua mente fora da coisa do mundo, faça teu negócio, vai à igreja, lave a louça, onde você estiver, e mantenha-se dia e noite, e Deus fará algo por você. Está apaixonado dele, você tem o mundo afastado, apenas você e ele estão juntos. Se você não se apaixona por Deus, não tem como você poder adorá-lo. Porque a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito em verdade, e o Pai procura os tais que assim o adorem. Você é adoradora? Você é um adorador? Daí ela estava indo pegar água, a Virgem Maria, o que aconteceu. E a aparição deste anjo assustou a pequena virgem, ela disse, ficou assustada, porque ela aprendeu que os dias de milagre passaram e que não havia como anjo, e foi assim, e de repente, salve, salve Maria, aquele anjo chegou e disse, salve, salve Maria, e ele tinha uma mensagem para ela, e quando o anjo vem, uma mensagem para você, o Espírito Santo, o anjo de Deus está aqui nesta noite, com uma mensagem para cada um aqui de nós. E o anjo chegou, quem sabe Maria estava indo caminhando, como será que vai cumprir a escritura que o José leu ontem lá nós meditamos? Daqui a pouco o anjo disse, salve, salve Maria, o anjo Gabriel. Chega Maria, se assusta. Ele, salve, salve Maria, o profeta diz, quer dizer, pare Maria, eu tenho uma mensagem para você. Que coisa, irmão. Eu tenho uma mensagem para você. Assustou a Virgem Maria, porque ela, quem sabe, naqueles tempos, dizia, dia de milagre passaram, não tem coisa com milagre, não tem anjo, não tem coluna de fogo, não tem sobrenatural, não tem isso e aquilo, mas para os verdadeiros semente de Abraão, eles creem no sobrenatural, porque o sobrenatural acontece todo dia em nós e você não vê.
Porque lembra lá que Jacó, quando ele estava naquele sonho, que ele via a escada, que anjo subindo e descendo pela escada, e ele se acordou e disse: a todo tempo Deus estava aqui, eu não sabia. Quantos que nós passamos por perigo, nós falamos: Senhor, Senhor, ele estava ali, você não sabia, você não viu o sobrenatural, mas estava ali. Amém? Quer que anjo apareça para você? Quantos quer que anjo apareça para você? Olha, ó, quantas mãos, homem. Então jejue e ore, consagra a tua vida, pensa nele dia e noite, medita na Escritura, lê a Bíblia, ore, jejua, consagra, que se for preciso, ele manda anjo para lá da tua casa. E se ele não mandar anjo, ele mesmo vem, que nem lá na fornalha ardente. Tem hora que a missão é pesada, ele disse: ó, sabe de uma coisa? Quando aqueles 3 jovens foram fiéis, ele disse: eu mesmo vou descer lá nesta manhã. Quem sabe o profeta disse que o anjo de amargura arranca a espada e disse: ó, Senhor, eu vou lá, eu vou inundar essa Babilônia nesta manhã, porque ó, eu já fiz lá no tempo de Noé, eu trouxe água e destruí tudo, eu vou lá. Jesus: ó, amargura, fica aí calmo, se eu precisar vou te chamar, mas coloca a tua espada e fica em prontidão. Daqui a pouco Gabriel, Miguel sai lá e diz: ó, Senhor, nós vamos lá, ó, teus filhos nesta manhã. E Jesus: ó, fique em prontidão aí. Sabe uma coisa, quando você obedece a Escritura, você medita, você consagra, tem hora que ele mesmo vem para te abençoar. Ele mesmo desce lá, e daí diz que o profeta, na mensagem de testemunho, diz que ele disse: ó, vento, norte, sul, leste, oeste, os trovões, vem aqui nesta manhã. E diz que ele bota o pé num vento e no outro trovão, e pegou umas folhas de palmeira e disse que vinha fazendo festa, e balançando as folhas, e vinha lá na fornalha ardente. Lembra que a Bíblia diz: ainda que todos os inimigos se levantar contra você com torrentes de água, o Espírito do Senhor alvorará a sua bandeira contra eles. E Jesus pegou aqueles ventos: eu vou usar vocês nesta manhã, eu tenho que descer aqui, ó, em milésimo de milésimo eu tenho que estar lá na fornalha, porque é o último passo do meu filho. Disse que já pegou os anjos, botou o pé em cima de um e pegou aquelas folhas e foi dirigindo. O profeta disse que ele vinha em zigue-zague. Leia a mensagem de testemunho. Ele vinha em zigue-zague assim, fazendo: quem sabe eu vou lá salvar os meus filhos nesta manhã. O diabo pensa que ele ganhou a batalha. Eu vou lá e vou lhe mostrar para Satanás, para os inimigos dele, que eu tenho poder, que eu faço, que eu sou Elohim, que eu tenho poder para criar, eu tenho poder para fazer qualquer coisa. E ele chega lá na fornalha e começa a abanar. Quando os jovens deram o último passo dentro do fogo, eles já viram aquela brisa de ventinho assim, ó. E ele disse: pulei dar uma olhada, mas não joguei 3 lá. Mas parece que tem 4, estão dançando. Eles estão pulando. E o diabo diz: eu vou entristecer com essa doença, com essa enfermidade. E Deus diz: ó, Satanás, tu pega a tua mala e vai lá para o lugar seco do inferno, leva essa doença. E daí você começa a se alegrar e pular e dançar. Mas essa semana eu enfermei lá na casa dele um paciente. Eu enfermei outro daqui, eu botei uma doença lá, eu botei problema lá na estrada dele. E ainda mesmo ele está cantando, ele está adorando, ele está dançando. Mas não pode ser verdade. Mas os filhos de Deus disse: Jó, o meu Redentor vive. E Jó disse ainda que todos os vermes me consomem, em minha carne eu verei o Senhor, o meu Redentor. E nada atrapalhava Jó de adorar. Se tem alguma coisa que atrapalha você de adorar, de você dar o teu sacrifício para o Senhor, de culto, que diz a Bíblia, tem algo errado. Amém? E o anjo olhou, o grande anjo, o nome dele era Miguel. E o anjo do Senhor, muitas vezes ele vem à terra para trazer mensagem. Mas Gabriel, quando ele vem, é algo maior, preste para acontecer. Aleluia! Foi o que anunciou a primeira vinda de Cristo, e será aquele que anunciará a segunda vinda de Cristo. Ele disse: Maria, achasse graça diante de Deus, Maria. Pensou se Deus achasse graça diante de mim e você nesta noite, e Ele me viesse aqui nesta noite? Achasse graça diante dele. Que mensagem para trazer? Achasse graça diante de Deus. E quando eu pensei naquela escritura, esta escritura foi confirmada para ela.
O anjo confirmou para Maria: e você está doente? Pense na escritura de Isaías 53. Se você está perdido, pense na escritura. Se você quer o Espírito Santo confirmar para você, pense na escritura. É o único meio para ele poder responder você. Estava ali e o anjo disse: teria um filho e o seu nome será chamado Jesus, e salvaria as pessoas dos seus pecados. E ele disse: sua prima Isabel é mulher já de idade e está no 6º mês da gravidez já, aquela que é chamada estéril. Maria e Isabel eram prima de 1º grau. Maria e Isabel eram prima. E quando o anjo Gabriel aparece para Maria, diz: você vai achar-se graça diante do Senhor. Leia lá Lucas capítulo 1, não sei se vai dar para nós ler. Tu achasse graça, Maria, diante de Deus, e bendito é você, Maria, e bendito o que vai nascer do teu fruto. E quem sabe, e daí o anjo disse: Isabel lá, está com 6 meses, já está grávida lá, a tua prima lá, e está velhinha também. Ele quis dizer o quê? Ele disse: eu sou o Elohim, eu posso criar coisas que o humano, o homem, não consegue entender, Deus pode fazer. E ele disse, e daí a Maria, quem sabe, saiu satisfeito com aquela escritura confirmada. Agora, é eu então, é eu que vou conceber. Maravilha. Mantenha sua mente, mantenha pensando nele. Quão amável ele é, quão doce ele é. Sua promessa, se você está doente, diz: ele foi ferido pelas minhas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Conserve sua mente centrada nele. Algo acontecerá em você, e de repente haverá algo aproximando de você, uma unção que virá sobre você, e você você saltará desta cadeira, diz o profeta. Achegai-vos ao Senhor, e Ele vos achegará a vós. Quando ele vem, o profeta diz, quando essa unção vem, ele disse: ninguém pode ficar parado. Amém? Glória a Deus. E ela olhou. Esse grande anjo, seu nome era Gabriel, o anjo do Senhor. Diz o profeta que Gabriel, ele sempre vem para trazer uma mensagem. Ele é um anjo de paz, é um anjo que traz mensagem. Se precisar lutar, guerrear, ele guerreia também. Mas ele é mais aquele anjo que vem trazer aquelas boas novas, mensagem. Lembra que Zacarias, quando ele estava lá no templo orando, oferecendo incenso, sacrifício lá no templo, o anjo apareceu lá, o arcanjo Miguel também disse: Zacarias, a tua oração foi respondida, chegou lá no diante do trono. E Zacarias, e o anjo disse: e a Isabel vai ter um filho. Aquilo que o Zacarias estava pedindo, estava orando, e quando a escritura foi confirmada para ele, que o anjo disse que aquilo aconteceria, ele ficou incrédulo. E diz o irmão Branham, e diz a Bíblia Sagrada, que até que o menino não nasceu, ele ficou mudo, não pôde falar nada, porque ele não creu, porque o anjo disse, e ele ficou meio duvidoso, não creu. Amém? Achasse graça, aqui que nós paremos. Aí está o anjo, disse: teria um filho. E o Senhor Jesus Cristo e João Batista eram primos de 2º grau. O nome do esposo de Isabel era Zacarias, um homem justo. Esse aqui que o irmão Branham disse lá. Então Zacarias foi à celebração para cumprir o dever. E era para queimar incenso, e quando o povo orava, a congregação, enquanto ele estava lá dentro queimando incenso, ele olhou, de pé do sua direita estava ali o arcanjo Miguel, vivo, correto? Faça o que é certo, e anjo ainda vão vir de Deus. Deus tem anjo sobre o seu chamado. Aí está Gabriel, o arcanjo, que contou o que estava para acontecer depois desse dia da administração no templo. E ali, para casa, a sua esposa concebeu e ter um filho, e o seu nome será chamado João. E nós conhecemos a história. Lembra? O anjo disse: a Isabel vai ter um filho, e o seu nome será João.
Zacarias sabia, ninguém mais sabia, mas ele estava mudo. Mas quando o menino nasceu, todo mundo falou: que nome vão dar para o menino? João olhou para o menino e disse: João. Começou a falar. E João, porque o anjo tinha dito para ele lá que era para ser João. Agora Gabriel, 6 meses depois, visita Maria. Tinha visitado Isabel 6 meses grávida, e agora 6 meses vai lá e visita Maria. Diz: e o anjo apareceu: Maria, você achasse graça diante do Senhor, e aquela escritura lá que José leu vai confirmar sobre a tua vida, e você vai ser a mãe do Senhor. Você vai trazer esse menino à existência, vai vir do teu ventre, Maria, porque tu achasse graça diante de Deus. E daí diz que o anjo começou a conversar com Maria. Amém? Então o arcanjo Gabriel, 6 meses, visita Maria, e contou: a sua prima, falou para Maria, sua prima ia ter um bebê também. Então Maria sabia isso, era um milagre, aquela velha mulher avançada em idade ter um bebê. Então diz o anjo: como você fará isto, a não ser ela não conheça o varão? Você receberá isto: o Espírito Santo fará sombra sobre ti, o Espírito Santo há de nascer de ti, será chamado Filho de Deus. Assim vai acontecer, Maria. Não respondeu o anjo Maria. Ela não discutiu a mensagem. A única coisa que ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Quando nós não precisamos questionar anjo, questionar Deus, como o Senhor vai fazer, como será um milagre. Ela era virgem, nunca tinha concebido, nunca tinha tido um varão, vou dizer, nunca tinha. Mas o Espírito Santo desfez sombra. Ela estava despojada, a Bíblia diz, com José, iam se casar, estava noiva de José, e ela ia se casar com José, e o anjo de Deus apareceu, que o Espírito Santo de Deus viria sobre ela, e cobriria a sombra do onipotente, do poderoso, do Elohim, descia sobre ela, e ia criar dentro do ventre de Maria, Jesus Cristo, esse menino que nos nasceu. Amém? Maria não questionou. A noiva não questiona, diz o profeta. A noiva, ela aceita tudo o que o noivo diz. Mas Zacarias questionou. Você pensou, mesmo o sacerdote Zacarias questionou, sendo um homem velho. Ele: como vai acontecer isso? Sabia que Deus, mas pequena virgem apenas era garota, era uma garotinha ainda, e não fez a pequena virgem apenas uma garota, não tinha marido, ela tinha que crer no impossível, algo que nunca tinha acontecido antes. Mas ela não discutiu, ela não questionou, mas a palavra dele foi suficiente para ela. Falou, ela disse: eis aqui a serva do Senhor, e cumpra-se em mim segundo a tua palavra. A noiva não questiona, né? Quem questiona não é a noiva não questiona, ela aceita. Amém? Glória a Deus. Quantos creem que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Quem sabe Maria pensou, leu os pergaminhos, meditou na escritura, como vai acontecer? Mas Ele é o Elohim, não é? Quantos creem que Ele é o Elohim? Existente por si próprio. O Elohim, aquele que existe por si próprio. Quer ver? E Ele pode criar. Ele é o Criador. Ele tem o poder criativo, diz o profeta, para criar qualquer coisa. Seus nomes será composto, diz o profeta, Jeová. O irmão Branco pregou 7 nomes redentor de Jesus, do Jeová. Ele é o Jeová. Eu sou o Jeová, eu sou o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador ou não é? Ele pode criar? Pode criar ou não pode?
Eu conheço irmã que não podia ter filho bebê, que era Esther, da mensagem da nossa igreja. E os irmãos oraram e Deus, o Elohim, fez que ela concebesse, que o médico disse que não tinha como. Tem uma história ali perto de casa mesmo, que a minha esposa sabe. A mulher disse: eu já tentei várias vezes e não consigo, eu perco na gravidez e não consigo segurar. E a minha esposa disse assim para ela: mas nós vamos orar pela senhora. E eu, escutando de longe, eu pensei: isso é fé. E eu gosto quando desafia. Deus gosta que nós mostramos fé, que nós temos fé em Deus. De desafio, de nós crer, que nós temos aquela fé definida, aquela fé pura, genuína. E ela disse: mas nós vamos orar e você vai ter um filho, disse para aquela esposa. E eu de longe olhando, eu disse: se fosse eu falar, eu diria a mesma coisa. Eu ia falar para ela que o nosso Deus, Ele pode ir além da medicina. Todos os médicos foi deixado por Deus. O profeta: nós temos que honrar os médicos. Mas quando o médico fez tudo o que ele pode e não conseguiu, nós temos o Elohim ainda. Nós temos esse Elohim que ele vai além da medicina. Quando o médico, você está deitado numa sala assim, ó, você não tem mais nada que fazer com você, está desenganado. Mas o Elohim chega naquela quarto de sala e diz: eu sou o Elohim ainda. E o diabo diz: oh, teus filhos não vão mudar, nunca vai mudar, Deus nunca vai curar, libertar teu filho. Ele chega: eu sou o Elohim que posso mudar. Eu sou aquele que transforma. Ele pode entrar nos miolos, nos nervos, no cérebro, nos nervos, onde estiver atrofiado e desatrofiar, porque Ele tem o poder Elohim, o Todo-Poderoso. Você crê? Irmãos, nós temos que crer no sobrenatural, senão nós temos só repetindo que nem papagaio frase da mensagem. Lá do William Branham, foi com o William Branham, foi lá não sei aonde, mas nós, agora é a nossa vez, diz o profeta. Você sabia que você é rei e sacerdote? Ninguém leu ainda na Bíblia que você é rei e sacerdote? Que Ele fez nós reis e sacerdote? E ele diz, o irmão Branham, que ele é profeta, sacerdote e rei. Jeová, o Elohim, criador, quer dizer soberano. Jeová Adonai, Senhor dos senhores. Jeová Jeré, o Senhor provê. Lembra que ele foi o Jeová Jeré lá para Abraão? E Abraão subindo com Isaac e chega lá e arruma o altar. É uma história que dilacera a nossa alma, não é? E Abraão confiando, e deita Isaac, arruma o altar, e ajeita tudo o sacrifício. Quando ele ergue a faca para imolar ali Isaac, e ele ia matar. Ele ia matar porque Abraão é o nosso pai na fé. Ele tinha tanta fé, ele vem como um que não podia, a Sara não podia, já era avançada, e ele é o Elohim que pôde criar em Sara, pôde dar um filho para nós. Se eu matar o Isaac aqui, ele poderia ressuscitar Isaac de novo. E ele ia matar, ele foi com convicção de irmão. E quando ele levantou o cutelo para imolar Isaac, e o anjo falou: Abraão, não faça isto, Abraão. Que teste. Quem sabe o coração de Abraão começou porque ele ia matar o Isaac. Às vezes Deus deixa um teste na tua família, na tua criança, no teu filho, para ver se você tem fé ou se você só está pensando que ele é um Deus lá do passado. Ele é o Jeová Jeré, é o Jeová Rafa, o Senhor que cura. Ele é o Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Ele é o Jeová Chamar, o Senhor que está presente. É o Jeová Messias, o Senhor é a minha bandeira. Ele é o profeta, interpreta por uma voz falada no nome de Deus, por uma inspiração divina. Sacerdote ele é, sacerdote para oferecer sacrifício, para reconciliar entre o homem e Deus. É o único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Não há outro. E rei é para governar, é para trazer conquistas sobre os seus inimigos. É o forte, é o poderoso conquistador, o forte da batalha, aquele que não conhece derrota, aquele que não conhece medo, aquele que não conhece incredulidade. Ele é todas essas coisas e mais um pouco ainda. Ele é mais, muito mais ainda.
Se você é leitor da Escritura, ele disse: eu sou a rosa de Saron, não foi que ele falou? Eu sou a rosa de Saron, eu sou o lírio dos vales, eu sou a estrela da manhã, eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1, versículo 8. Ele é tudo, Ele é o príncipe da paz, Ele é Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Consolador amado, Ele é o meu absoluto, diz o profeta. Ele é tudo que eu tenho de mais valioso nesta vida. Aleluia! Então vamos ver o que aconteceu com Maria. Quando uma pessoa vem para receber o Espírito Santo, ela não importa se o vizinho vai falar dela. Sabe o que é, igreja, que nós temos medo? Que se nós receber o Espírito Santo e você consegue e vai buscar o Espírito Santo, você vai... O profeta diz que uma pessoa batizada, que ela recebe o Espírito Santo, ela não se envergonha de vizinho. Ela não se envergonha do patrão, dos colegas. Se ela tiver que dar um glória, um aleluia, ela diz até lá no meio dos colegas, no meio de tudo, porque é algo que está borbulhando lá dentro. Amém? Ó, não importa o que os vizinhos vão dizer, não importa se eu gritar, se eu falar em língua, o que eu fizer, você não toma Deus em sua palavra. Não importa os críticos, você perde toda a sua maldade, que é chamada na sociedade hoje de inteligência, de prestígio, sei lá o que for, você perde tudo, porque você está interessado no Espírito Santo. Ah, mas aquele lá está louco, que nem eu dizia o meu vizinho. Parece que quando se encosta os fios aí, nós temos até um cantor aí, dizia para minha esposa, encosta um fio no outro. Mas eu estou feliz do jeito que eu sou. Você não é feliz na casa, você entra na tua casa e começa a cantar, daqui a pouco vem uma vontade de você dar um glória, um aleluia dentro da tua casa, assim. Se tiver alguma coisa ruim, salta lá pela janela e vai embora. Porque você tem o poder, está dentro de você, é só você falar. O profeta diz na mensagem, a série de Israel, que Moisés era só falar com a rocha, não foi? Quantos que já leram a mensagem? Era só ele chegar e falar com a rocha e a rocha ia dar água. Mas diz o profeta na mensagem, a série de Israel, ele diz que Moisés se glorificou. Ele se glorificou, ele foi lá e disse que o temperamento, ele ficou irritado e o temperamento de Moisés subiu, ele foi lá e feriu a rocha, e a rocha não deu água. Ele se indignou de novo, foi lá pela terceira vez, fere a rocha, aí a rocha deu água, diz o profeta. Mas ele se glorificou, diz o irmão Brando, ele próprio se glorificou. Em vez dele dar glória, glorificar a Deus, ele se glorificou. Sabe, Deus podia só dizer, ó rocha, dá água para esse povo aí, falar que a rocha ia dar água. Mas o temperamento de Moisés subiu. O ponto fraco de Moisés e do profeta era o temperamento. E subiu, ele foi lá e feriu a rocha 2 vezes, e a rocha foi só uma vez ferida pela lança romana, e não poderia mais ser ferida. Mas quando ele feriu, no decorrer, no discurso da caminhada, você vai ver que Moisés foi caminhando e chegou lá no topo da montanha, lá em cima, e Jesus, a rocha, chegou perto de Moisés e disse, ó Moisés, dá uma olhada. Moisés olha, a terra prometida, que eu trabalhei toda a minha vida para ver, por esse momento, para apreciar essa hora. Olhou a terra prometida, quem sabe o coração do velho quase parou, porque ele estava velhinho, já estava, diz que o irmão Brando que ele já estava dando a pulsação já dele, o último fôlego de vida de Moisés. Está vendo, Moisés? Olhou, mas Senhor, é tudo na minha vida que eu fiz por esse momento. E daí eu disse que Deus olhou e disse, a rocha estava do lado dele, só que tu não vai entrar, Moisés. Quando eu leio essa história, eu começo a chorar, começa a cair lágrimas em cima da mensagem. Um homem que ele parou na brecha pelo povo. Quando Deus queria matar o povo, ele foi lá e parou na brecha, Senhor, tira a minha vida, mas não do povo, por favor, Senhor. Quando Deus, Moisés, eu estou cansado já, esse povo murmura toda hora, eu quero extirpar eles, Moisés, sai ele disse, Senhor, risca o meu nome, mas não do povo, por favor. E depois, olha, a terra prometida, não conseguiu entrar. Porque ele se glorificou a si próprio. E daí o profeta, será que nós não estamos se glorificando a nós, em vez de glorificar o Senhor? Dar honras ao Senhor? Glória a Deus, irmão. Mas olha, as horas voam, meu Deus. Eu não estou nem no começo da minha mensagem, homem. Eu vou me apressar aqui, irmão. Então,
Você não importa se o vizinho vai dizer, ó, diz o parágrafo 65. Se você vai beirar, vai chorar, vai erigir, ou que queira, qualquer coisa, o Espírito Santo coloca em você fazer, porque você não se importa, você deseja todas as coisas. Você deixou todas as coisas feitas pelo homem, e você está livre. Cristo Jesus, o Espírito de Deus te libertou, e você está livre no poder de Deus, na sua beleza. O Espírito Santo de verdade, você é uma pessoa livre. Você tomou Deus em sua palavra, estabeleceu o teu coração. Você não importa se vai beirar, se vai rolar, se vai ter que dançar no Espírito, mas se é para receber o Espírito Santo, não importa o nível que nós temos que descer, mas nós queremos receber. Você quer receber? Tem que deixar o prestígio. Às vezes você vai, que nem Martim Lutero lá, perdeu o prestígio quando ele começou a pregar a palavra de Deus, que se matasse Martim Lutero, diz a história, que seria até um favor que eles faziam para o povo aquela tempo. Ele ficou um nada, mas ele perdeu o prestígio para o mundo, para a sociedade, mas para Deus ele foi um homem reto, um homem que foi corajoso para desbravar a Bíblia. Martim Lutero lá na Alemanha. Amém? Então vamos ver aqui o que aconteceu com a Virgem. Mais uma coisa, a palavra preocupou. Daí o anjo falou lá, a Isabel vai ter um bebê, avançado de idade, 6 meses o bebê no ventre da Isabel, e não tinha, estava morto. Que o irmão Brandi, estava morto. Mas isso estava preocupando já, 6º mês, e ainda não tinha se mexido, e qualquer um sabe que não é normal. De um jeito ou de outro, há cerca de 2 ou 3 meses, assim por diante, o 4º máximo, a vida começa ali. E ela estava grávida, estava com o João lá no ventre, mas não tinha se mexido. E ela estava preocupada, começou a preocupar Isabel. Mas daí diz o irmão Breno, e de repente Isabel levanta os olhos assim e veja Maria vindo. De longe. Uma garotinha na colina da Judéia aproximou-se, que era a prima de... Então ela colocou o pequeno Charles, saiu para encontrá-la, sabe, e abraçou. Um abraço, um beijo, você sabe, as pessoas costumavam se importar um com os outros uma vez. Eles abraçavam, eles beijavam, eles, sabe, não via a hora de encontrar aquele irmão, aquela irmã, para poder dar um abraço, para dizer, irmã, como a senhora vai, como a irmã vai? Eu estou com saudade já, eu estou, me veio o sentimento de ir lá na tua casa, e não veja a hora de chegar lá naquele irmão, para compartilhar se você recebeu algo de Deus. Não é verdade? Querido, eu quero que, vamos ver aqui, vamos mais para frente, não vamos conseguir. Maria agarrou Isabel, diz o profeta. Agarrou Isabel, Maria, dando um tapinha nas costas, assim, sabe? Faceira, e se abraçaram uma na outra e começaram a dar um tapinha nas costas uma da outra, assim, feliz. Diz o profeta, foi 2 unções que se encontrou. 2 unções junto tem que dar alguma coisa. E começaram a dar tapinha, e beijando, e tapinha, e um abraço, e beijando. Então, feliz enquanto a amizade, eu posso ver quando finalmente aparece e abraça a segunda a mão uma da outra e conversa. E eu posso ouvir Isabel dizer, Maria, não te vi muitos anos, mas você tem a semelhança, os teus olhos é como a mãe Ana, você é uma jovem linda, é muito bela. Respondeu, eu estou sentindo maravilhosamente agora. E disse, fiquei feliz em ouvir a notícia que você será mãe. Ele confirmou isso, eu estou muito feliz. E também, ela disse, Maria disse, mas sabe de uma coisa? Eu também vou ser mãe. E daí se encontrou as duas unções, diz o profeta. Eu também vou ser mãe, disse Maria. Sabe uma coisa também? Vou ser mãe. Daí disse Isabel, mas você casou com José? Diz, não, nem sou casado e vou ser mãe. Vou ser mãe. Começaram a falar uma com a outra. Bem, então estenda agora, meu bebê está com 6 meses e ainda não deu sinal de vida, estou um pouco preocupada, disse Isabel para Maria. Mas quando as 2 unções se alcançam, irmão, tu abraça 2 irmãos do mesmo calibre, dá vontade de chorar, pular, gritar, irmão, quando os 2 estão no mesmo calibre, na mesma unção. Você já abraçou alguma irmã, algum irmão que está na mesma unção que você?
Já abraçou? É algo assim que você parece que, olha, irmão, não tem como explicar. Eu estou preocupada porque Mas daí disse Maria, não se preocupe, Isabel, Deus apareceu na estrada e me contou sobre isto. Não conheço nenhum homem, e o Espírito Santo fez sombra sobre mim. Eu vou dar à luz uma criança, e o seu nome será chamado Jesus. E ele será o Filho de Deus. Assim que ela disse Jesus, o pequeno João saltou no ventre da Isabel e começou a pular e rolar, quem sabe dentro do ventre da Isabel, e rolava Isabel. Quando duas unções se alcançam assim, duas atmosferas, o João morto lá, mas quando o nome Jesus, diz o profeta, foi mencionado pela Virgem Maria abraçando Isabel, diz que o João recebeu a vida lá no ventre da Isabel, e até o batismo no Espírito Santo, porque a Bíblia diz que desde o ventre de Isabel, João foi cheio do Espírito Santo. E ele saltou e rolou no ventre da Isabel, meu Deus, que coisa que aconteceu, que a saudação da minha serva veio e disse o nome do meu Senhor, mencionou o nome de Jesus, o meu bebê estava morto e agora está vivo no meu ventre, e começou a saltar de alegria. Talvez você está desanimado e algum irmão chega e te dá um abraço e diz, Deus está contigo, irmão, Deus está com você, irmã. E você dá um abraço naquela irmã, dá um abraço naquele irmão, como se fosse abraçando Jesus. E daí vem aquelas duas unções, e você começa, irmão, eu estava já quase para parar, para desanimar, mas aquelas tuas palavras me animaram, elas me encorajaram, aquela saudação, aquelas palavras que você falou. Pensa o nome de Jesus, parece que nós se acostumamos, né? O nome, quando por a primeira vez, por um lábio humano foi mencionado, Jesus, um menino morto vem à vida. E quando você fala Jesus, dentro da tua casa, uma atmosfera vem, uma unção desce dentro da tua casa, os teus filhos, tua esposa começa a sentir essa atmosfera, essa unção. E o Espírito Santo fez sombra sobre mim, eu vou ter uma criança e chamará o seu nome Jesus, e será o Filho de Deus. Assim Jesus, o pequeno João viu, começou a saltar, pular, tanto quanto podia. Isabel, seu rosto iluminou, e ela disse, provém da onde isto? Provém isto, que a mãe do meu Senhor vem me visitar. Assim que seu nome foi falado, os meus ouvidos, o meu bebê de alegria saltou no meu ventre. Daí você está só falando de Jesus para um homem, para o teu vizinho, para alguém, e ele vem assim, você, eu estou sentindo a presença do Senhor aqui, uma atmosfera, uma unção. Nós temos que estar apaixonados por Ele, senão nós nunca vamos entender essas coisas, igreja. Esse dia eu estava aqui orando, vendo o pastor Ariel pregar. Eu pensei, Senhor, nós temos que levar a igreja também a crescer, subir num nível espiritual. O pregador vai e consagra, ele se consagra, ele busca o Espírito Santo, e ele vem e faz coisa ridícula aqui, faz coisa que você pensa que ele está louco, mas ele consagrou, ele foi buscar, ele disse mais apenas, diz o profeta, que a igreja não está num nível mais elevado, para ver esta atmosfera, para ver aquele Espírito Santo passando aí, o profeta diz, você pode passar para o teu irmão essa atmosfera. Mas nós passamos a semana inteira muitas vezes falando tantas coisas, mas de Jesus nós não falamos nada. Sabe quando um irmão, uma irmã está quase desanimado, o peso da cruz da semana, e ele chega e tu diz, irmão, Deus está contigo, você dá aquele abraço assim, como de sacerdote, sentindo as dores dele, diz, Deus está contigo, você vai vencer, irmão. Não desanime, continue, Deus vai te ajudar. E aquele irmão depois, passa o tempo, ele sabe aquelas palavras que tu me falou, aquilo me ajudaram, não foi eu, foi o Espírito Santo que falou através daquele irmão, foi Deus que mandou falar, e você falou, você abençoou com aquela atmosfera de Deus.
O nome de Jesus trouxe vida a um bebê morto, por a primeira vez que foi pronunciado por lábio humano. O que deveria, diz o profeta, trazer vida eterna, trazer o batismo do Espírito Santo no ventre, porque Isabel, a Bíblia diz que João, desde o ventre da mãe, foi cheio do Espírito Santo. Deveria curar os enfermos, limpar os leprosos, levantar os mortos, disse o Senhor. Ele disse: um pouco o mundo não vai me ver mais, mas vós me verei, porque eu estarei convosco. E ele disse: obras maiores vocês vão fazer ainda. Vamos ficar de pé, irmão. E em meu nome expulsarão demônio, aleluia. Isto é maravilhoso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Coloque nossas mãos nesta noite sobre, receba isto, diz o profeta. Pense o que acontece. Posso ver o Espírito Santo trabalhando entre aquelas duas mulheres, uma profetizando sobre a outra, esta profetizando sobre aquela. O Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, foi invocado. Diz o profeta. Que coisa, irmão. O nome de Jesus Cristo é poderoso hoje à noite, diz o profeta. Isso deveria estar no nosso meio, o nosso povo nesta noite. Deveria causar homens doentes aqui nesta noite, mulheres. Deveria causar uma pessoa, se o diabo, quando as suas próprias promessas, você concorda no céu diante de Deus, o próprio sangue que fez, o Espírito Santo, tudo pode acontecer aqui nesta noite. Aqui mostra sinais de maravilha, em meu nome, disse o Senhor. Expulsarão os demônios, colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Esses sinais seguirão aos que crêem, em meu nome. Deus, todo demônio terá que prostrar diante desse nome. Este nome farei o Senhor Deus, fiz a promessa através do Filho Jesus. Permita que o nome de Jesus liberte a cada doente aqui nesta noite, diz o profeta. Cada pecador seja liberto aqui nesta noite. Cada pessoa seja nesta reunião libertada. Agora o Espírito Santo pode se mover com a glória. Oh Senhor Jesus, diz o profeta. Ele está aqui nesta noite, Espírito Santo. Isso está fazendo o Senhor, damos louvor a Ele nesta noite. Você não quer dar louvor, engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo? Diz o profeta, louvores ao seu nome, faça sacrifício, solte o seu lábio nesta noite. Adore, diz: eu amo o Senhor Jesus. Diga para Ele nesta noite que você o ama. Ele quer ouvir do teu lábio, igreja, da tua boca. Ele quer que você diz que você o ame. Diz: Senhor, não me importa o que os outros vão dizer, eu te amo, Tu é o meu Deus, Tu é o meu Salvador. Fala para Ele, diz o profeta, que Ele é o teu Salvador. Diz que Tu ama a Deus. Tu é o nosso Salvador, Senhor. Tu é o nosso curador, nosso Rei, nossa salvação, nossa vida, tudo, Senhor. Senhor, estamos aqui esperando em Ti. Guia-nos, Senhor. Faça conosco o que Tu quiser, Senhor. Toma-me em Tuas mãos. Tu és o oleiro e eu sou o barro, Senhor. Quebra-me, Senhor, e faça de novo se precisar. Diz para o Senhor que você o ama. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, o Senhor é nosso amado, é a nossa paixão da nossa alma, Senhor. E nós Te amamos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Tu és nosso curador nesta noite, Pai. Tu és profeta nesta noite. Tu és sacerdote, Rei, Senhor.
venha sobre o teu povo, Espírito Santo, Jeová. Vem, Jeová Messias, nesta noite. Vem, Jeová Shalom. Vem, Jeová Rafa, Jeová Jireh. Aleluia. O que você precisa nesta noite, Ele é o Elohim aqui nesta noite. Ele é o Shaddai. O que você precisa do Senhor Jesus nesta noite, e Ele é sacerdote, Ele intercede por nós, Ele intercede por você, irmã. Ele sabe o teu sofrimento, mas Ele é sacerdote para você nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Diz que Ele é Pai da eternidade, diz que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Rei, o Todo-Poderoso nesta noite. Glória a Deus. Fala com o teu lábio que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Libertador. Tem alguém que precisa de uma oração nesta noite? Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor Jesus nesta noite? Tem alguma pessoa, alguma alma que Deus está falando no teu coração nesta noite, e você quer vir na frente e reconciliar com o sacerdote, com o teu rei nesta noite? Eu quero deixar uma oportunidade nesta noite. Eu não sei se tem alguém, mas se você quer reconciliar com o Senhor Jesus, tem alguém doente aqui nesta noite? Ele é o Jeová Rafa. Tem alguém aqui que você diz, mas essa situação não vai mudar, não tem como mudar? Eu quero dizer para você que vai mudar. É só chamar esse Elohim, esse Jeová, esse Messias, esse Jeová. Ele é a nossa bandeira, é nosso escudo e broquel, disse o salmista. Ele é a nossa torre forte. Eu não vou insistir, mas se tem alguém que você quer receber o gozo para a tua alma, e você não consegue mais receber, sentir a alegria do Evangelho do Espírito Santo nesta noite, Ele pode te dar alegria aqui nesta noite. Você faz tempo que não sente mais alegria. Você até falou com Deus, quer que Deus te restaura, quer que Deus te levante o teu ânimo. Você quer sentir a presença do Senhor? Venha nesta noite. Como João Batista recebeu no ventre da Isabel, você pode receber aqui nesta noite. Eu não posso te ajudar, mas o El Shaddai, o Elohim pode. Ele pode mudar essa tristeza em alegria, esse desânimo, essa fadiga, este fardo pesado. Senhor Jesus, Pai, aqui tem tua filha, Senhor. Ela crê, Senhor, que o Senhor é o Elohim, que o Senhor é o Shaddai, que o Senhor tem poder, Pai. Eu não sei, Pai, o que ela desejou, mas uma coisa eu sei, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E eu unjo em nome de Jesus Cristo, Pai, e ela recebe o que ela veio buscar nesta noite. E Pai, se tiver algum demônio trancando, Senhor, eu repreendo esse intruso em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor liberte, Senhor. Ó Pai, abre os canais nesta noite em nome de Jesus Cristo, e eu decreto vitória nesta noite. Eu desafio no nome de Jesus Cristo, e receba para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Ora pelos pedidos de oração. Aleluia. Oração em favor da irmã Margarete. Irmão Thalisson de Paula pede oração por sua família. Irmã Solange Lemos pede oração em seu favor, em favor de sua família. Irmã Michele Cristina
de Capinzal pede oração por sua família. Senhor Jesus, levamos esses pedidos em sua presença, Pai. Depois de termos ouvido a tua palavra, e nós cremos na tua palavra, que o Senhor é aquele mesmo que esteve ali conversando com Abraão naquela tenda. O Senhor é aquele mesmo que esteve com Maria. O Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é aquele que viu Natanael embaixo daquela figueira e conhecia o seu coração. Nós não sabemos, Pai, mas o Senhor conhece e sabe o motivo de cada pedido, Senhor. Por isso entregamos a Ti, Pai. Não há mais a quem nós recorrermos a não ser ao Senhor. Tu és o único poderoso para curar, para salvar, para libertar, Pai. Nenhum homem pode fazer, mas o Senhor pode fazer. E no nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos essas pessoas libertas, curadas, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás está expulso neste momento pela oração da fé. Assim nós oramos e entregamos a Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém.